Oi, irmãos, bom dia aí, meus irmãos, meu irmão, minhas irmãs, né? Vou colocar mais uma vez essa música, como eu tenho dito, ela tem absolutamente tudo a ver, né, com o que a gente está meditando esses dias, né? Ah, esses capítulos aí, todos esses capítulos de João que a gente está meditando, nos momentos finais de Jesus, ele está justamente falando dessa. Ele começa lá falando: Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou preparar lugar, aposento para vocês, morada para vocês, e quando eu for preparar um aposento para vocês, eu volto para que onde eu estiver, e para levar vocês, e onde eu estiver, vocês também estejam. Está falando de habitação, quando ele fala em enviar o Espírito da verdade para habitar na gente, etc., né? Então, essa morada que está dizendo é exatamente isso. A palavra morada dá essa ideia de templo. Templo, o significado da palavra templo é essa, é habitação, é morada, né? Então, nós somos, de fato, chamados a sermos templos do Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele é a nossa morada, né? Porque a gente se funde com Deus e com Cristo e um passa a ser morada do outro, né? Essa ideia de unidade, de estar juntos todo o tempo. Então, essa música fala isso, Jesus é minha morada. E ele diz, eu amo a minha morada, duas coisas fortes ele diz. Pequeno, menos, menos, tá? Ele diz, eu amo a minha morada, dá essa ideia, justamente de que é algo que a gente faz não por uma mera religiosidade, mas porque é algo que a gente gosta, que a gente tem prazer, e, na verdade, até o certo é que a gente caminhe para que seja o que a gente mais tem prazer. Filho, não vai dar para soprar isso não, filho, está fazendo barulho. Não dá. Benjamin, não sopra mais. Tira da boca, por favor, que nós vai soprar. Então, Benjamin, o papai disse para não soprar. Você vai soprar? É melhor você tirar da boca, que senão você vai acabar soprando de novo. E aí vai ter consequência. Eu guardaria isso para não arriscar, porque vai ter consequência, tá bom? É melhor tirar da boca para você não arriscar sem querer assoviar. Então, a, essa ideia de a gente desenvolver dia a dia esse prazer da companhia de Deus, esse prazer de estar com Deus, esse prazer pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, então, eu amo a minha morada, e diz, não importa o que tem lá fora. Esse é algo de extraordinário que essa morada faz, essa habitação que é Deus para nós, esse lugar, esse esconderijo, esse lugar de proteção, de aconchego, de paz. Ele é um lugar tal que, independentemente do que está acontecendo lá fora, eu estou seguro. Independentemente do que está acontecendo lá fora, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a verdadeira felicidade. Por isso Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não la dou, não vos la dou como a dá o mundo, porque a paz do mundo é a paz circunstancial. Ele diz, a paz que eu dou, que é essa paz para quem habita em mim, Benjamin, só ficar 10 minutos sem coisa, tá bom? Vai ficar 10 minutos sem, o pai falou que ia ter consequência, tá bom? Fica bem quietinho enquanto eu gravo. Então ele diz, essa paz que eu dou não é essa paz que o mundo dá, que se tiver tudo bem, está em paz, está alegre. Mas se tiver faltando, se tiver triste, se tiver em aflições, em problemas, em escassez, então não tem paz, não tem alegria. Se tiver vinho, tem alegria. Se só tiver água, não tem alegria. Mas não, a paz que Deus dá, que Jesus deixa para a gente, é a paz que excede o entendimento, porque ela não depende justamente das circunstâncias e desafia a lógica para quem observa e diz como que essa pessoa está em paz, como que essa pessoa está feliz com tudo que está acontecendo com ela. E é justamente as pessoas não entendem que é porque nós habitamos um lugar especial, em que não importa o que tem lá fora. Nós temos paz, nós temos alegria, temos a verdadeira felicidade. Essa é a proposta do Evangelho para a gente. É essa morada, é esse relacionamento que muda e tem que mudar tudo. Se não mudar, tem alguma coisa errada. Relacionamento não é, ele não está acontecendo, porque ele tem que mudar. Mesmo que para fora ele não muda. É que a gente busca muitas vezes, a gente tende a buscar o relacionamento com Deus para a mudança do que está do lado de fora. A gente quer se relacionar com Deus para ter mais saúde, quer se relacionar com Deus para os filhos estarem com saúde, quer se relacionar com Deus para ter filhos, quer se relacionar com Deus para
ter um bom emprego, para ir bem nos negócios, para passar num concurso. A gente quer ter um relacionamento com Deus para Ele dar uma bela casa para a gente, um belo carro, boas viagens. Mas isso tudo é o que tem lá fora. Não diz respeito ao que nós somos. Mas a verdade é que o que Deus promete para a gente, e essa é a proposta do Evangelho, é mudar as coisas aqui dentro em razão da presença de Deus. O resto, acontecendo ou não, não importa. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho, é como Paulo diz, eu sei ter escassez e eu sei ter com fartura. Eu sei estar preso, eu sei estar livre. Então, Paulo apresenta várias situações antagônicas, mas ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é essa a ideia de que não importa o que tem lá fora. Então, vou passar essa música mais uma vez e a gente começa a meditação de hoje, tá bom? Morada, Jesus é minha morada, não me importa o que tem lá fora. Oh Deus, que assim seja, Senhor, que de fato, Pai querido, o Não me Senhor importa o seja que tem lá fora. nossa morada, Jesus. E, de fato, Senhor Deus, como a tua palavra promete, Pai, que o Senhor possa estar aqui conosco. A tua palavra promete que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Nós estamos aqui, Senhor Deus, justamente dois ou três reunidos no teu nome. Reunidos com o propósito, Pai querido, de recebermos do Senhor, de aprendermos do Senhor, de aprendermos o Senhor, o teu Espírito Santo, Pai querido, de sermos cheios do Senhor. Cumpra-se, Senhor Deus, a tua palavra e faça-se presente aqui, Senhor Deus, no nosso meio, nesse nosso encontro virtual, no nome de Jesus. E como a tua palavra promete, que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, Senhor. Somos tua igreja, estamos reunidos como tua igreja, que o Senhor possa nos proteger, Senhor Deus, e aquilo que nos diz respeito, quando estamos aqui reunidos, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, fala através de nós, da maneira que o Senhor quiser, através de quem o Senhor quiser, mas fala conosco, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Então, uma bênção, né, Samuel? A gente tinha ficado, na semana passada, a gente ficou de voltar no finalzinho lá do capítulo que a gente estava meditando. Filho, já deu 10 minutos, o papai vai ligar, tá bom? Papai, Oi. eu fiz uma estação de trem de polícia porque você está preso na polícia da prisão. Ah, é? Ah, brinca direitinho, tá bom? Tirar um pouquinho da paciência de vocês aí, né? Então, João está no capítulo 15, né? 15 ou 16? 16. Aí, esse finalzinho que eu falei, que no versículo 33 do capítulo 16, Jesus disse: Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Então, justamente sobre essa expressão de Jesus aqui no final, ele diz: Eu venci o mundo. Ele não diz: Eu vencerei o mundo, eu vou vencer o mundo, eu estou para vencer o mundo, eu vou passar por algo agora nesse fim de semana que está se aproximando, que está chegando. Eu vou passar por algo a partir do que ou no que eu vou vencer o mundo. Não foi isso que Jesus disse. O que ele disse foi: eu venci o mundo. Ele está falando de algo que já aconteceu. Hate music. O papai está na reunião agora, tá? Não, como é hate em português? Não sei, depois o papai vê com você. Tá? Não gosta? O papai não sabe. Não. Hate é odiar, né? Não odiar. Não? Então chama atenção isso que Jesus não disse: eu estou para vencer o mundo, eu vou vencer o mundo.
Ele diz: eu venci o mundo. Ele coloca como algo que já aconteceu, embora ele ainda não tenha passado pela situação da cruz. Ele ainda não tenha sido crucificado e menos ainda ressuscitado, mas ele já diz justamente: eu venci o mundo. Deixa só um pouquinho, tem uma luz aqui jogando no meu olho. Deixa eu ver. Ah, e aí isso nos remete a um texto, uma parte do livro lá, que eu queria ler com vocês aqui. É... eu pensei que estava aberto aqui. Peraí. Página 358. Página 358 do livro. Deixa aqui a televisão do Benjamin. O último parágrafo aqui do livro, lá dessa página 358, o último parágrafo, ele começa dizendo assim: poder-se ainda insistir. Há casos em que, pelo fruto, pelas atitudes, pelo estilo de vida de determinada pessoa. Oi, filho. Tá, o papai não vai poder olhar agora, tá? Posso ter a certeza de que ela não pertence a Cristo. É porque aqui nesse contexto aqui eu estava falando sobre essa coisa de não se poder do corpo de Cristo, quem faz parte do corpo de Cristo ou não, e se a gente deve viver em unidade apenas como esse corpo de Cristo e não com toda a humanidade, com todas as pessoas. Esse é o contexto ali. E por isso Jesus então diz que a gente não tem como saber quem é igreja e quem não é igreja, e por isso a gente tem que amar todas as pessoas como sendo parte do corpo e tratar todas as pessoas como sendo parte do corpo. E aí, então, eu digo, então, algumas pessoas podem insistir, não, pelo fruto, ou seja, pelas atitudes de determinada pessoa, pelo estilo de vida dela, eu tenho como ter certeza de que ela não é corpo de Cristo, e por isso eu não preciso agir com ela como tendo unidade, eu não preciso agir com ela como corpo, eu não preciso tratá-la como membro do meu corpo, como igualmente filho de Deus, como igualmente estando sujeito à sua cabeça. Aparentemente, isso seria assim, só que nós corremos o risco de estarmos equivocados e deixarmos de amparar um irmão co-participante do corpo de Cristo. E aí, então, eu tento explicar. A primeira coisa para a gente entender isso é que precisamos ter em mente. Deixa eu projetar aqui, né, que fica para vocês poderem acompanhar a leitura aí. Espera aí. Tá bom, tá amanhã. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente para compreendermos essa verdade é que Deus não está inserido no tempo e espaço como nós estamos. Hoje essa meditação nossa hoje ela vai ser muito técnica, tá? Muito de raciocínio mesmo. E aí eu queria essa paciência de vocês. Isso tem muito essa questão ela é base para muitos dos conflitos na interpretação da Bíblia, muitos dos equívocos da interpretação da Bíblia estão justamente nessa questão de a gente não ter essa percepção. E eu não tenho nenhuma ilusão aqui de que eu vá conseguir fechar esse raciocínio de maneira a não ficar lacuna nenhuma, porque é impossível. A gente está falando de mistério e nós temos uma mente limitada, eu mais limitada ainda. Então, é óbvio que nós não vamos conseguir fechar isso. Mas até onde a nossa mente vai, é importante que a gente vá. Por quê? Porque é como a 1 Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15,
ele nos ensina algo muito importante a respeito da fé. Versículo 15, ele diz: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. Está falando do relacionamento com Deus, né? Reverenciai a Cristo como Senhor no vosso coração. Filhinho ou baixinho, tá? Está falando da nossa devoção, está falando do nosso culto, né? Só que veja que ele então completa: estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Há uma tradução que eu gosto, que ela diz que estando preparado a responder a qualquer pessoa que vos questionar a razão da vossa fé. A razão da vossa fé. Que essa expressão, a razão da vossa fé, diz é que a nossa fé tem razão, que ela tem lógica, que ela tem sentido, que ela é racional, que ela pode... Benjamin, não dá para gritar, porque o papai está em reunião, filho. Você vai ter que assistir sem gritar, senão o papai vai ter que desligar. Tá bom? Tá bom? Consegue, filho? Consegue, Anjinho? Tá, já esquece, grita de novo. Então, a nossa fé, ela tem base também na razão. Não apenas na razão. Ela não se alicerça na razão. Ela não está embasada na razão. Mas ela passa pela razão. Ela tem também fundamentos na razão. No sentido de que ela não desafia a nossa inteligência. A nossa fé não é ilógica. Significa que nós vamos alcançá-la por completo? Nós vamos alcançar tudo a respeito de Deus e dos seus planos por completo na nossa mente? Não. Mas significa que ela não vai desafiar... Deixa eu dar o meu celular aqui para o Benji, porque no celular ele fica mais... Ele fica menos... um pouco mais limitado, mais fechado ali na televisão. Filho, pega o celular aqui, ó. Pega o celular, vai desligar a televisão, tá bom? Obrigado, papai. Deixa eu ver a altura que tá, liga aí. Deixa baixinho, tá bom? Desculpa aí, gente. Porque tem muita gente que pensa que para ser fé, tem que ser irracional. E se liga muito essa questão da fé com a irracionalidade, com algo que não faça sentido. Filhinho, o papai está em reunião, meu anjo. Não dá. Filho, vai lá para o quarto, então. Vai, filho. Abaixa um pouco e vai para o quarto, por favor. Abaixa, tá? O que a gente precisa de ter em mente, meus irmãos, meu irmão e minhas irmãs, é que a fé, o que a gente aprende na Bíblia, o que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus, do seu propósito da humanidade, do plano de Jesus, da missão de Jesus, do sacrifício de Jesus, da missão que ele cumpriu, é que todo raciocínio, e a ciência confirma isso, toda conclusão de um trabalho científico, ela é desenvolvida a partir de pressupostos que não foram testados e não foram comprovados. Então, mesmo a ciência, ela leva em conta questões que ainda não são científicas, que são os pressupostos. Qualquer tese que alguém levante, ele vai ter que partir de pressupostos, porque se sempre você tiver que comprovar os pressupostos, vão surgir outros pressupostos. E o cientista vai voltar nesse pressuposto antecedente, mas para ele vai ter um outro pressuposto para a razão. E ele nunca concluiria nada. O cientista nunca chegaria a conclusão nenhuma, porque sempre vai ter um pressuposto anterior ao pressuposto. Então, mesmo a ciência, para ser algo considerado científico, testado e comprovado, ele tem que partir de algum pressuposto.
E é o caso. Desde o início, então, a base do Evangelho, a base da nossa fé em Deus, na Escritura, ela parte do quê? De um pressuposto, por exemplo, que não é provado, que é o quê? A existência de Deus. E, de fato, ninguém vai nunca conseguir comprovar a existência de Deus, prová-la num laboratório, ou prová-la numa fórmula científica. Não, nunca vão conseguir provar Deus. Até porque, justamente por ser Deus, ele está para além da nossa capacidade de compreensão, consequentemente, da nossa capacidade de explicação. É por isso que ele é Deus. Mas adotarmos a existência de Deus como um pressuposto lógico de todo o desenvolvimento, raciocínio que a gente vai fazer, é mais lógico, e por isso é racional, do que a gente desenvolver os raciocínios a partir do pressuposto da não existência de Deus e de que tudo tenha surgido do acaso. Então, não dá para a gente negar que é mais lógico admitir que exista um Deus que a gente não compreende, mas que é inteligente, que é soberano, que tem todo o poder, que criou tudo de uma maneira inteligente, tudo isso tão harmônico que é, do que a gente acreditar que tudo foi fruto do nada, porque a gente vai ter que perguntar, tá, mas esse nada veio de onde? Quem criou esse nada, de onde veio tudo que existe? Não, mas foram duas partículas que sempre existiram e elas se chocaram. Tá bom, mas quem criou essas duas partículas? Tudo bem, mas quem as moveu em direção uma à outra para que a explosão pudesse acontecer? Não, meu pai não vai poder agora. Você vai ter que fazer o que você conseguir aí, tá bom? Tá? Então, isso esse fato de nós termos que adotar ali como pressuposto dos nossos raciocínios. Tudo que a gente vai raciocinar à luz da Bíblia vai ter esse pressuposto da existência de Deus. Isso não torna menos lógica e menos racional a nossa fé. Porque é menos racional a possibilidade de não existir um Deus. Então, é por isso que ela é racional, apesar disso. E também existem lacunas que vão ter que ir sendo preenchidas no nosso raciocínio, muitas vezes, que são mistérios que não vão poder ser explicados. Mas, mesmo assim, faz muito sentido toda a explicação. E, ao final, também, na conclusão, vai ter algo também sempre de misterioso, de algo que a nossa mente não vai alcançar. É natural isso. Mas sempre terá um lastro, a fé tem sempre um lastro na razão, embora não esteja circunscrita à razão, não fique fechada simplesmente à razão. Então, uma das coisas é essa, que a gente tem, como eu falei, a primeira coisa que precisamos ter em mente para compreendermos essa verdade é que Deus não está inserido no tempo e espaço como nós. Deus foi quem criou o tempo e Ele quem criou o espaço. Esses dois valores, essas duas variáveis, essas duas realidades, o tempo e o espaço, são próprios da nossa existência. E eles estão intrinsecamente ligados, o tempo e o espaço. E Deus não pode estar inserido no tempo e no espaço, ele não pode estar circunscrito ao tempo e do espaço, ele não pode estar limitado, melhor dizendo, ao tempo e ao espaço, porque o Criador nunca pode estar limitado à criação. A criação não pode limitar o Criador. Não tem lógica, não tem sentido que o Criador acabe sendo preso pela própria criação. Ele acabe sendo limitado por conta da sua criação. Se Deus criou o espaço, não faria sentido que ele não pudesse ocupar todo esse espaço, porque para ele criar todo o espaço, ele precisa justamente ser maior do que ele. E por isso ele está em todos os lugares no que diz respeito ao nosso espaço. Não faria sentido Deus que cria o tempo que ele estivesse em um tempo, mas não estivesse no outro tempo.
Porque o não estar no outro tempo, ele estaria limitado a algo que ele criou, esse fenômeno do tempo. E essas duas variáveis, elas estão justamente muito ligadas, esse fator tempo e espaço. São duas variáveis que estão sempre relacionadas, sempre ligadas. É por isso que quando se vai falar em alguém que vai voltar no tempo, você sempre liga isso na ficção, você liga isso a um movimento da pessoa que avança ou que retroage no tempo, você sempre vai ligar isso a uma velocidade muitíssimo grande, muito além, por exemplo, do som. Dá essa ideia de se você puder se mover em uma velocidade extremamente elevada, você volta no tempo ou você avança no tempo. Justamente porque essa questão do tempo e do espaço estão intrinsecamente ligadas. E Deus, ele então não está limitado a isso, porque ele criou isso. Muitas das nossas dúvidas e muitas das questões que levaram, inclusive, os teólogos a criarem teorias, teologias, explicações teológicas para determinados ensinamentos bíblicos, decorrem, a meu ver, da falta de percepção disso, da falta de assimilação disso. E aí se vai tentando, então, explicar um determinado texto, mas partindo do nosso pressuposto, das nossas limitações, como se Deus também estivesse limitado a ela. É o que acontece, por exemplo, justamente aqui, quando a gente pensa no tempo, no futuro, e diz que Deus, aqui quando ele fala que ele já venceu, alguns vão justamente querer explicar isso aqui, dizendo, não, quando ele diz eu já venci o mundo, ele está falando pela fé. Que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Então, quando Jesus está dizendo aqui, eu venci o mundo, embora não tendo ainda passado pela cruz, Jesus está falando pela fé. Eu venci. Ele tem tanta certeza do que ele espera, a convicção do que ele ainda não vê, que é a crucificação, que ele diz, eu venci o mundo. E aí, então, é que Jesus, ele antecipa, ele prediz o que vai acontecer, e aqui, por causa da fé, ele coloca no tempo presente, como já tendo acontecido. E aí vai justamente entrar numa questão que é se quando Deus fala sobre uma coisa que vai acontecer, isso é por causa da presciência de Deus, de que ele sabe o que vai acontecer, ou se é um determinismo de Deus, se é porque Deus tem controle absoluto de tudo e nada sai do seu controle, então ele fala o que vai acontecer porque ele vai dirigir, é chamado também de dirigismo. Deus vai dirigir todos os acontecimentos para que aquilo que ele disse que ia acontecer, de fato aconteça. Então, a teologia tem esse questionamento, em alguns sustentam uma coisa, outros outra. E aí, afinal? Porque se há um dirigismo, se há um determinismo, se Deus já pré-definiu tudo o que vai acontecer, e ele move em tudo e em todos para que tudo que ele já determinou, já predestinou acontecer, aconteça, onde entra o livre-arbítrio? E se existe o livre-arbítrio, se nós podemos assumir realmente o controle da nossa existência e a gente definir o desfecho da nossa existência. Por exemplo, escolhendo o caminho da vida ou da morte. Onde entra a soberania de Deus? É o que outros então vão dizer. Então, eles entendem que, muitos teólogos entendem já, isso é muito antigo, de maneira que, justamente, Armínio, por exemplo, é o que é apresentado como sendo alguém que diz, não, existe sim o livre-arbítrio e Deus não está predeterminando as coisas, negando, então, a predestinação.
E, de outro lado, chamado Calvino, então, essa teologia chamada de armenianismo, né? Então, você tem em contraposição esse calvinismo, vem de Calvino, diz, não, existe uma pré-determinação, Deus pré-determina tudo e ele controla tudo. E ele, por exemplo, já disse quem está salvo e quem não está salvo. Porque ele não perde o controle de tudo, Deus é soberano, não perde o controle de nada. E se ele disser que a Inesita está salva, nada do que ela possa fazer vai mudar o fato, e necessariamente esse amor irresistível de Deus é um dos aspectos do calvinismo, o amor irresistível de Deus, apontado para a Inesita, a irresistibilidade da graça de Deus, vai fazer com que necessariamente a Inesita, pré-determinada a ser salva, se mova em direção a Deus e em algum momento se entregue a Deus. Por mais que ela tente fugir e decida fugir. Já por outro lado, se o Tiago estiver pré-determinado ao inferno, pré-determinado à perdição, esse segmento da teologia vai dizer que nada do que o Tiago possa fazer vai mudar essa pré-determinação, essa predestinação dele. Ele pode ler a Bíblia em todas as versões, ele pode orar em cima do caroço de milho, ele pode subir as escadarias não sei das quantas, ele pode fazer o voto do Nazireu, ele pode fazer voto de castidade, ele pode ser o cara mais cuidadoso e mais religioso que possa existir. Nada, absolutamente nada, vai fazer com que o Tiago saia do inferno ao qual ele já está predestinado. É o que a teoria da predestinação trazida aí por Calvino diz. Justamente porque eles colocam por causa desse negócio de não, quando Deus diz algo é porque ele necessariamente já sabe do que vai acontecer, porque ele predestinou, ele predeterminou e ele vai dirigir tudo para que aquilo aconteça. A ponto de quem, então, adota isso, ele vai dizer que todos os males que acontecem, inclusive, são pré-determinação de Deus. Crimes, os mais graves, tragédias, as piores possíveis, têm o dedo de Deus ali. Não é só porque Deus, a humanidade assumiu o controle e faz o estrago e erra e faz esses males, não. É Deus predeterminou que aquilo acontecesse porque Deus não perde o controle, ele é soberano. Ligam essa soberania com Deus com o predeterminismo, com o dirigismo de Deus. Então, seria uma forma de explicar aqui para eles esse eu venci o mundo, seria justamente aqui o fato de que ele, como ele já determinou que morreria na cruz e em morrendo na cruz salvaria o mundo, e tudo seria dirigido para que aconteça, ele já pode, pela fé, dizer eu venci o mundo. Seria uma das explicações, aí, então, possíveis dentro dessa visão. Mas, especificamente nesse texto, não há essa necessidade de eles invocarem isso. Por quê? Porque a própria Escritura diz, em 3 textos, e aí tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que o Cordeiro de Deus ele foi imolado antes da fundação do mundo. Primeiro está lá já em Gênesis, capítulo 3, aqui na verdade apontando para isso, já aqui sim, já como algo do ponto de vista da história, né, do tempo, lá nas maldições, quando está acontecendo, lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando ele fala da maldição ali em relação à serpente, consequência, ele diz, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então, aqui, justamente uma profecia falando a respeito de Jesus, do nascimento de Jesus, e que esse descendente, então, ele destruiria aí Satanás e as suas obras, né? A 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 19 e 20. Ele vai dizer, Pedro vai dizer aqui, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Jesus é esse cordeiro que haveria de vir, que haveria de ser imolado, que haveria de ser morto. E veja quando Jesus está dizendo ali no capítulo 16 ali de João, quando ele diz, eu venci o mundo, a gente pensa que ele está falando da crucificação, porque ele está dizendo pela fé lá no futuro e tal. Então, é disso aqui que Pedro está falando. É desse resgate aqui, quando eu venci o mundo, porque justamente nós somos resgatados aqui pelo sangue de Cristo, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Conhecido, de fato, antes da criação do mundo. Porém, revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Então, veja que esse cordeiro aqui, ele já era conhecido desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, esse Cordeiro de Deus já era conhecido. Só que não nos tinha ainda sido revelado. Nós que estávamos limitados ao tempo e ao espaço, ainda não sabíamos a respeito desse Cordeiro, que tinha sido imolado para poder nos resgatar. Apocalipse capítulo 13, na linha desse texto aqui, capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer, todos os habitantes da terra aqui, já quando João tem a visão, então, do que já está acontecendo já no final dos tempos, né? Ele diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse Cordeiro é esse que Pedro mencionou aqui, que é conhecido desde antes da fundação do mundo, ainda que revelado nos últimos tempos, ou seja, nos tempos aí de Jesus, de Pedro, né? Em nosso favor. A revelação aconteceu em nosso favor, mas ele já era conhecido, não a nós ainda, desde antes da criação do mundo, mas ele já existia e já era conhecido. Esse Cordeiro, João vai dizer aqui, no finalzinho do versículo, que foi imolado desde a criação do mundo. Uma outra versão vai dizer antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, ou que fosse na criação, porque dá essa ideia do contexto da criação, é um pressuposto dela e por isso pode ser considerado como fazendo parte dela, está no alicerce, como eu digo, na base de tudo que foi criado, está justamente Jesus. Está o sacrifício de Jesus. É a base de sustentação de toda a criação, por isso ele foi imolado antes e pode ser colocado como sendo desde a própria criação do universo ou do mundo. Mas ele tendo sido imolado antes da fundação do mundo ou na criação do mundo, e, portanto, muito antes, milhares de anos antes de Jesus ser crucificado na cruz, ele só foi revelado, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele só foi revelado nestes últimos tempos, ou seja, esses tempos ali, nestes é o que está próximo, nestes últimos tempos de quem está falando. Quem está falando? Pedro, que foi contemporâneo de Jesus. Então está falando que esse Cordeiro em Jesus, Cristo é esse Cordeiro que foi imolado. Mas aqui, para nós, ele foi materializado na pessoa de Jesus. Cristo encarna em Jesus. E aí ele é crucificado para quê? Para nos revelar isso que aconteceu. Esse sacrifício que já tinha sido, de acordo com João em Apocalipse, acontecido desde antes da fundação do mundo, ele é revelado para a gente agora no tempo e no espaço. Como um desenho para que nós pudéssemos entender. O Verbo
se faz carne e habita entre nós para justamente fazer esse desenho para a gente, para que a gente possa entender esse sacrifício e as suas implicações. E é por isso que Jesus pode aqui dizer da forma como ele diz, nesse capítulo 16, versículo 33. Por isso ele não disse, eu vencerei o mundo, porque Jesus, que é o Cristo, esse Cristo conhecido antes da fundação do mundo, esse Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, já tinha vencido o mundo. Ele venceu o mundo antes de formar o mundo. Ele venceu o mal antes de criar o universo. Ele venceu o pecado antes do primeiro pecado ser cometido. Porque se ele não vence o pecado, não destrói o pecado, antes do primeiro pecado ser cometido, quando o primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva, ele teria que ter fulminado imediatamente Adão e Eva, e, consequentemente, não teriam os seus descendentes até chegar em Jesus para ser crucificado e proporcionar salvação e continuar aí a sociedade gerando e evoluindo e crescendo até chegar em nós para que nós pudéssemos ser salvos. Porque Deus não tem absolutamente comunhão nenhuma com o pecado, ele não tolera o pecado, ele diz o salário do pecado é a morte, é a separação absoluta de Deus. E Adão e Eva, no momento em que comeram, se Jesus já não tivesse sido imolado, se Cristo, o Cordeiro, ainda não tivesse sido imolado, eles teriam sido fulminados imediatamente e definitivamente da presença de Deus, irremediavelmente. Mas o sacrifício prévio de Jesus, que disse aqui, eu venci o mundo, agora encarnado, Cristo encarnado, em Jesus ele diz, eu venci o mundo. Esse sacrifício, essa assunção da separação em relação a Deus no nosso lugar, antes do pecado acontecer, esse pagamento prévio, esse depósito feito, esse crédito, foi o que permitiu que, quando Adão e Eva pecassem, o seu pecado fosse lançado já sobre os ombros de Jesus, fora do tempo e do espaço. E é nesse sentido que a expressão antes de. Na minha interpretação, o mais apropriado seria fora do tempo e do espaço. Mas como a nossa mente concebe tudo nessa linha do tempo, então a expressão lá é antes do tempo. Antes do tempo existir, antes do mundo ser criado e, portanto, antes do tempo existir. Mas, para mim, muito mais do que antes, foi algo realizado fora do tempo e do espaço. É como se isso aqui fosse o tempo e o espaço, o sacrifício de Jesus aconteceu fora disso. Não necessariamente do lado de cá, porque não existe na eternidade uma cronologia de tempo, mas é porque justamente lá é algo que abarca todo o tempo, a eternidade. Então, tendo Jesus assumido, tendo Cristo assumido essa separação de Deus, e aí está aqui entre as coisas que a gente não entende, como eu falei na semana passada, como que Deus, que é uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que Jesus pode ter experimentado a separação de Deus se eles são um? E ter sido lançado, jogado nesse lugar chamado inferno, Sheol, se eles são um? Como ele pode ter sido lançado nesse lugar aqui, que Hebreus vai dizer? Eu acho que é capítulo 5. Hebreus capítulo 5.
aqui falando sobre Jesus, os dias em que viveu aqui na Terra, mas lembrando que Paulo fala, a aliança se cumpre, o Velho Testamento, ele se cumpre em Cristo. É na morte de Cristo que ele se cumpre. E Paulo faz referência à lei, ao velho profeta, e aqui o sacrifício de Jesus está incluído aqui no que os profetas disseram, está incluído na lei, o sacrifício de Jesus, para que nós pudéssemos conhecer sobre esse sacrifício do Cordeiro Cristo antes da fundação do mundo. Esse desenho, Paulo vai justamente chamar isso de maquete, de sombra, de ilustração das coisas que haveriam de vir, ou eu diria que estão fora do espaço, fora do tempo e espaço, que estão no plano da eternidade, que estão acontecendo, ou aconteceram ou estão acontecendo no plano da eternidade. Aqui a experiência de Jesus é narrada aqui pelo escritor aos Hebreus, e ele diz aqui, no versículo 7, durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, Jesus, aqui na visão do escritor aos Hebreus, foi lançado para o inferno, ele está no inferno. E ali nesse lugar, ele está ali fazendo esse clamor. E aí ele disse a que o pudesse livrar da morte. Aqui não é nem que ele não fosse para o inferno, porque Salmo, capítulo 16, que a gente pensa, não, então ele foi livre do inferno, ele não chegou aí no inferno. Ele não chegou aí no Sheol. Só que Salmo, capítulo 16, vai nos deixar claro que Jesus foi ao inferno. Jesus foi nesse lugar que é de separação de Deus. Veja que o salmista começa justamente aqui no capítulo 16. É um clamor, está falando sobre esse clamor aqui profetizado aqui, olha, pelo salmista, alguns séculos antes. O salmista está justamente dizendo aqui o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Durante os seus dias aqui na terra, ele ofereceu orações e súplicas e com clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte. E parte desse clamor e lágrimas nós vamos ver nas semanas seguintes, que é quando Jesus vai estar lá no Getsêmani, chorando, inclusive gotas de sangue, agoniado, pedindo a Deus que o livrasse, se possível, daquele momento. Parte está nisso daqui também, né? Mas o Salmo 16 vai falar, então, desse clamor aqui. Diz, defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti, eu tenho habitação em ti. Olha a presença aqui. Olha essa unidade, Jesus, Cristo, aliás, com Deus, o Filho e o Pai aqui. Olha essa unidade dele. Defende-me, ó Deus, pois em ti me abrigo. Só que o versículo 2, já é ele dizendo que ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem maior do que ti. Aliás, nesse aqui não, achei que esse aqui que ele ia dizer, o Deus meu, porque me desamparaste. Ele vai dizer, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, tá? Vou pular ali para frente. Tu és a minha parte na herança, 7, darei louvores sempre. O versículo 9, essa é a razão da alegria que trago no meu coração, e no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás na profundeza da morte. Esse aqui é Jesus, essa profecia aqui de Davi é sobre Jesus. E aqui ele está, então, dizendo que mesmo no momento da sua morte, ele não vai se abater, ele vai se exultar de prazer no íntimo, porque ele sabe que Deus, mesmo nesse momento, não o abandonará nas profundezas da morte, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra, à sua direita. Justamente porque está fazendo referência ao depois de Jesus ressurreto,
como a Bíblia diz, ele então assume de volta esse lugar à direita do Pai. Então, ele foi, de fato, lançado nas profundezas do inferno, do Sheol, que é esse lugar, que é traduzido ou ilustrado, não sei se é apenas uma ilustração, mas esse lugar que dá essa ideia de inferno. E o capítulo 18, ainda também sobre essa profecia, vai dizer: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, força minha. Aqui Davi tendo essa inspiração a respeito dos sentimentos de Jesus no momento da sua morte. O Senhor é o meu penhasco, a minha fortaleza, que me liberta. Quem me liberta é o meu Senhor. Nele me abrigo, essa coisa da habitação, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento, como a gente viu lá em Hebreus, que ele clamou, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Olha que coisa interessante. Aqui é a profecia do momento da morte de Jesus. E aqui, centenas de anos antes, 7 séculos antes, aproximadamente, alguns séculos antes, Davi, inspirado aqui, ele está justamente já dizendo também, não é nem colocando nem no presente, nem no futuro, nem no presente, mas no passado, como algo que já aconteceu. Eu clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Então, quando Jesus diz no capítulo de eu venci o mundo, você vê que séculos antes, Davi já tinha dito que tinha realmente vencido o mundo. O que confirma que não foi na cruz que Jesus venceu o mundo. Foi através do sacrifício de Cristo, sim. A nós revelado em Jesus nos últimos tempos ali, para quem era contemporâneo ali de Pedro e de Jesus, naquele tempo, ou seja, nos tempos de Jesus, nos foi revelado esse sacrifício. A sombra, a ilustração, a maquete, o desenho para nós entendermos. Mas o verdadeiro cordeiro já tinha sido imolado. Séculos antes, isso aqui já tinha sido dito, que ele já tinha clamado no passado e que ele já tinha sido respondido, que já estava salvo. Ele já tinha vencido, portanto, o mundo. As cordas da morte, versículo 4, me enredaram, me rodearam, me cercaram. Está falando sobre o inferno aqui, sobre essa separação, sobre esse lugar de separação de Deus. As cordas da morte me enredaram. A separação, a ausência de Deus me cercou. E as torrentes da destruição me aterrorizaram. Qualquer lugar fora da presença de Deus é lugar de terror. A Bíblia diz: o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Como ele está experimentando um lugar aqui fora de Deus, fora do amor que lança fora o medo, ele está experimentando o que é aqui? O terror, o pavor, o medo. Os laços do inferno me envolveram, esse lugar da morte, da separação, da ausência de Deus, da ausência do amor. E as ciladas da morte me atingiram. E as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, falta de esperança, justamente pela ausência de Deus, não existe esperança longe de Deus, fora de Deus. No meu desespero, eu clamei ao Senhor. Olha, o Hebreus justamente dizendo aqui, nos dias em que viveu na terra, ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia livrar da morte. E ele justamente, o salmista que tinha profetizado já isso, dizendo que lá naquele momento, lá atrás, no meu desespero, eu clamei ao Senhor. No futuro? Não. No passado, na verdade, antes do tempo existir. Na base de tudo que existe, como propiciação de tudo que existe. Quando eu estava experimentando essa separação para viabilizar a criação, estava lançando os fundamentos da criação, que foi o meu sacrifício.
Ele diz: eu, nesse momento de desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo, da sua habitação, esse lugar onde eu já não estava, esse lugar de onde eu estava ausente e separado, para assumir o lugar de separação daqueles que seriam criados e pecariam. Ele ouviu a minha voz, como o Hebreus está dizendo aqui, tendo sido ouvido por sua reverente submissão. Que coisa extraordinária! O salmista já vinha, então, dizendo que isso tinha acontecido há muito tempo antes, não nos tempos de Jesus. Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença, e os seus ouvidos me deram atenção. Então, toda a terra estremeceu e agitou-se os fundamentos do monte e abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Lembra que quando Jesus se ressuscita, aqui também, ainda como ilustração de algo que aconteceu num plano muito maior, mas aqui, enquanto Jesus, então, Deus encarnado, Cristo encarnado aqui, representando esse momento, veja que no momento da crucificação também há esse terremoto, e a pedra que estava ali rola nesse momento, então, com esse tremor da terra, e aí, então, Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscitou, houve esse abalo a tal ponto que a Bíblia registra que tinham pessoas mortas, não foi só Jesus, que diz que mortos que estavam nos seus sepulcros se levantaram, pessoas saíram dos sepulcros quando Jesus, nesse momento em que esse fenômeno que está acontecendo aqui, com Jesus aqui da sua morte e da sua ressurreição, aconteceu isso. Mortos saíram das suas sepulturas. Aqui, então, também ilustrado que os fundamentos da terra se abalaram por causa da ira de Deus. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saíram brasas, etc., e rompeu dos céus e desceu nuvens escuras, estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou deslizando sobre as asas. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água e tal. E ele vem falando sobre isso tudo aqui de uma maneira poética, linda, no capítulo 18 aqui dos Salmos. Ele, versículo 19, ele me concedeu plena liberdade, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. E aqui, olha, veja, justamente aqui, quando o escritor aos Hebreus diz, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha a lealdade aqui, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Ele assumiu a separação por causa dos nossos pecados que ainda seriam cometidos. Fora do tempo, na eternidade, ou antes do tempo, como se queira dizer, ele assumiu esse lugar de separação. Mas Deus olha para ele e diz, o meu filho não tem pecado. Meu filho é puro, é santo, ele é irrepreensível, ele é submisso, ele me obedeceu até nessa questão tão radical. O meu pedido de que ele se oferecesse, ele se ofereceu, assumiu esse lugar terrível de separação. E aí a lealdade de Deus vem, então, e livra Cristo desse lugar. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração. Olha aqui, falando aqui sobre essa reverente submissão, obediência de Jesus. Conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Isso confirma que Davi não está falando dele, mas está falando, é Cristo falando. Aqui ele está falando uma profecia, como se fosse o próprio Cristo falando. Pois Davi sabia muito bem que não tinha coração justo. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como o ímpio. Todos os seus mandamentos são presentes em mim. Tenho sido irrepreensível e não me permiti praticar o mal. Como justamente Hebreus vai dizer, que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Davi pecou. Davi não podia dizer isso a respeito de si próprio, então está falando aqui sobre Jesus. E aí, então, ele vai, no texto, continua falando aqui sobre essa pureza de Jesus, né, que faz. Benjamin, papai tem reunião. Deixa eu ver se tem mais algum que eu queira ler aqui. Meu Deus é meu Pai, é meu refúgio, o Senhor me obedece, o Senhor me livrastes, medido amor fiel. É isso. Então, ele justamente aqui, depois leia um capítulo todo, ele trata aqui
Acho que eu mudei aqui sem querer, tirei do texto aqui. Ele trata, Davi, fala desse momento, dessa vitória de Jesus, que está então sendo também mencionado aqui pelo escritor aos Hebreus, que nos explica por que Jesus falou aqui: eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é eu vou vencer o mundo, eu já venci. Por que que eu já venci? Porque o sacrifício foi feito antes da fundação do mundo. Como falei, é a base de sustentação. É por isso que a Bíblia, a respeito de Jesus, Paulo vai dizer que é nele, em Cristo, por intermédio dele, de Cristo, e para Cristo, para a glória de Cristo, para a santificação do nome dele, é que foram feitas todas as coisas. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Justamente por isso que lá em Gênesis, quando esse primeiro haja, no versículo 3, tiver a Trindade agindo aqui junto, a gente trabalha isso no livro, né? E nos 3 primeiros versículos aqui, nós vemos a unidade da Trindade aqui, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, está lá Deus. No versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, esse lugar, a face da terra, esse lugar que ainda não tinha a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Então, esse abismo, essa escuridão, esse vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre esse abismo. E o versículo, então, 3 disse Deus, haja luz. E João vai apresentar Jesus como sendo esse verbo encarnado, esse poder criador. É isso que ele quer dizer, que haja e houve, e haja aquilo e houve, e haja o outro, e no outro dia e haja e houve, e no sexto dia e haja e houve. Tudo a partir do haja. João vai justamente dizer na sua apresentação a Jesus que ele é esse poder chamado de verbo por causa desse tanto de haja, haja, haja. É essa palavra criadora, esse poder criador se fez carne e habitou entre nós. Justamente por que ele é esse poder criador? É porque sem ele nada podia ter sido criado, por isso ele é o poder criador. E por que Jesus é o poder criador? Porque Cristo é o poder criador. Porque sem o sacrifício dele, nada poderia ter sido criado. Porque sem o sacrifício dele, quando Adão e Eva pecassem, eles teriam sido fulminados. E Deus não faz nada para perder, então ele nem teria criado. Deus não faz nada para perder. Ele é vencedor por natureza. Por isso, eu venci o mundo, não é por causa do que ia acontecer alguns dias adiante, mas é por causa do que já tinha acontecido antes do tempo existir, estruturando a própria formação do mundo. O mundo só existe porque eu venci o mundo. E isso é algo que deve nos trazer o que o versículo está dizendo aqui antes. Nesse mundo vocês vão sofrer tribulações. É um fato. No mundo tereis aflições. É um fato. Mas tem de fé e coragem. Tem de bom ânimo. Não se desesperem. Não percam as esperanças. Não percam a fé. Por quê? Porque você vai vencer? Não, porque Cristo já venceu o mundo e nele, como Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Ele diz, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque estamos nele, fixados nele, habitando nele, ele habitando em nós. E, portanto, somos mais do que vencedores. É por isso que o livro de Apocalipse, que é um livro tão assustador,
sobre uma certa ótica, sobre uma certa forma de ler. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele é tão assustador quando a gente lê sobre uma determinada ótica. Mas a verdade é que o livro de Apocalipse, ele só está justamente, João teve a oportunidade de sair do tempo e do espaço e contemplar aquilo que já era uma realidade no mundo espiritual. João não foi ver no futuro o que ia acontecer. João foi levado a ver o que já tinha acontecido, porque quando você sai do tempo e do espaço e você está na eternidade, você contempla as coisas a partir da eternidade, você contempla tudo que está no tempo e espaço. Porque a eternidade abarca todo o tempo e espaço. Então, João não viu o que haveria de acontecer, embora até tenha essa expressão, mas sobre a ótica de quem está aqui lendo, sobre a ótica daqueles para quem seria escrito, que estamos no tempo e espaço. Mas sobre a ótica de quem está fora do tempo, já aconteceram. É por isso que quando Deus fala sobre alguma coisa do futuro, não é porque ele predeterminou que acontecesse, é porque ele já viu o que aconteceu. É uma presciência, que daquela dicotomia que nós falamos no início, é porque ele predeterminou ou é porque ele é presciente? É porque ele é presciente. E ele é presciente não é porque ele dá uma visitadazinha no futuro, é porque ele é um ser eterno e, portanto, está fora do tempo e espaço e ele contempla tudo que está acontecendo no tempo e no espaço. Por isso a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. É porque ele abarca o princípio e o fim, o começo e o final. A primeira letra do alfabeto e a última, o primeiro marco no tempo e o último marco no tempo. Porque ele abarca tudo isso. E em abarcando tudo isso, ele já sabe o que aconteceu e ele revela para quem ele quiser o que já aconteceu fora do tempo e espaço, já pode ser contemplado. Ele não precisa visitar o futuro para ver o que aconteceu. Porque visitar o futuro dá a ideia de que Deus está no presente. E Deus não está no presente. Se nós cremos à luz da Bíblia que ele é onisciente, onipresente e onipotente, para ele ser onipotente, ele tem que poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para ele ser onipresente, ele precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo e em todos os tempos. Em todos os tempos ele tem que preencher todos os espaços, senão não é onipresente. E não é só, então, do presente, é dos todos os espaços do futuro. É ele estar lá. Para ser onipresente, ele precisa estar no último minuto da humanidade. Não é visitar, não é ir lá para dar uma olhada para ver o que aconteceu. Ele está lá. E é justamente porque ele abarca tudo isso, estando na eternidade, sendo eterno, sendo a própria eternidade. E é por isso que ele pode apresentar para João o relato dos últimos tempos. Para ele ser onisciente, ele precisa saber de todas as coisas. E ele não precisa dirigir todas as coisas para confirmar aquilo que ele diz. Ele não precisa trabalhar para que as coisas aconteçam do jeito que ele disse que ia acontecer, porque ele já viu o que aconteceu. Porque ele está num plano onde não existe essa sequência, que não está subordinado e limitado pelo relógio. Ele não pode... que as coisas estão acontecendo paulatinamente. Não, nele subsistem todas as coisas, inclusive o tempo e o espaço. E o tempo subsistindo nele, ele já sabe o primeiro e o último momento. Então, o livro de Apocalipse, que é quando então Deus permite que João saia do tempo e espaço para ver o que já aconteceu para quem está enxergando a partir da eternidade, e que não está limitado ao tempo, não tem que esperar o tempo para ver o que aconteceu.
O livro de Apocalipse é um livro de vitória. É um livro que diz que nós já vencemos, que o Cordeiro de Deus já venceu. E veja que interessante que justamente no texto que nós lemos, João vai dizer que sobre o Cordeiro de Deus, lá no Apocalipse, mas diz que é esse Cordeiro que antes da fundação do mundo foi imolado. Vem confirmando que João está fora do tempo. E ele está vendo tudo. Ele está vendo esse Cordeiro imolado antes da fundação do tempo, lá no Apocalipse. O livro de Apocalipse diz que nós já vencemos. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, nele já vencemos. É um livro de boas notícias. O desfecho já nos foi revelado. E é um ótimo desfecho. Para aqueles que estiverem, e como João enfatiza aqui as palavras de Jesus, e permaneceram, e permanecerem, estiverem e permanecerem em Cristo Jesus. Para estes, portanto, para nós, em nome de Jesus, a vitória é garantida, a vitória é certa, né? Então, eu acho que é isso. Isso traz para a gente, abre um pouco essa percepção, espero que abra como abre para mim, que abra para vocês também um pouco mais o leque da compreensão de algumas coisas, essa dicotomia aí entre o determinismo e o livre-arbítrio, né? Que não existe isso, nós temos o livre-arbítrio, só que é que Deus já sabe o que nós fizemos dele. Eu não sei ainda o que eu fiz do meu livre-arbítrio, no final das contas, Deus já sabe. Eu espero que o que Deus saiba a respeito do meu uso do livre-arbítrio seja de que eu, de fato, terminei a minha vida sujeitando a minha vontade a Deus, ao seu senhorio, à sua cabeça, à sua vontade, e que, portanto, eu esteja salvo. Eu não sei, é o que eu espero. Deus já sabe. Nesse sentido é que eu já posso estar predeterminado a ser salvo ou não, no sentido de uma presciência, se é admitido como isso. Mas nunca como Deus determinou que eu vá para o céu ou para o inferno e vai dirigir tudo para que isso aconteça. Porque ele estaria mentindo, e a Bíblia diz que ele não mente, quando disse que nós temos o poder de escolher, que devemos escolher, e nos instigou a escolher entre a vida e a morte. E como nesses textos, vemos vendo aqui nesses capítulos de João, onde ele faz permaneçam, permaneçam, permaneçam. Se ele está insistindo para a gente permanecer, ele está dizendo que é possível essa decisão, que está sobre nós essa decisão, que existe sim, em alguma medida, esse poder para nós decidirmos, por mais que dependemos dele até nisso, mas que existe sim o livre-arbítrio, que é uma decisão. Que isso não se contradiz com essa soberania de Deus. Que a graça dele é irresistível, sim, mas que eu posso resistir a essa graça irresistível, eu posso dizer não para ela, por mais irresistível que ela seja, porque o Deus que tudo pode criou um negocinho chamado livre-arbítrio. E se ele não pudesse criar o negócio chamado livre-arbítrio, se alguém proibisse ele não pudesse criar, então ele não teria todo o poder, ele teria quase todo, só não o de dar o livre-arbítrio. Ele tem todo, inclusive o de dar o livre-arbítrio. Ele tem todo o poder, inclusive o de autolimitar a sua soberania e deixar que o desfecho da minha e da sua vida seja determinado por mim e por você. Ele tem todo o poder a ponto de até isso, de limitar a sua capacidade dos desfechos, de deixar comigo e com você o desfecho da minha e da sua história. Não há contradição na soberania de Deus, na irresistibilidade da graça de Deus, na irremediabilidade do ser humano, no fato de estarmos irremediavelmente afastados de Deus, com o livre-arbítrio e a possibilidade de fazermos um aceno para Deus no sentido do eu quero, e ele um movimento em nossa direção. No livro a gente fala disso também, que é o chamado sinergismo, ou
monergismo. Também se existe só um movimento no sentido de Deus para a gente, ou de um sinergismo, que a gente também pode fazer um movimento em direção a Deus. Esses que defendem o livre-arbítrio vão dizer que existe um sinergismo. Deus chama, atrai, mas para completar precisa a gente fazer também um movimento. Energismo é nesse sentido do movimento, um movimento, daí a sinergia, movimento de Deus e o nosso movimento no sentido de Deus para a salvação acontecer. Quem defende à luz da Bíblia o livre-arbítrio vai entender assim, e é como eu entendo. Quem entende, interpretando também a Bíblia, a meu ver, equivocadamente, que só existe um monergismo, só pode ter um movimento de Deus em direção ao ser humano, que ele não tem nada do que ele possa fazer, movimento nenhum no sentido de ser salvo, é por isso que diz que ele já determinou quem está salvo e não. E para quem Deus apontar a sua graça, esse necessariamente vai ser salvo. Quem não foi salvo é porque Deus não apontou essa graça, não fez esse movimento unidirecional, esse monergismo, por isso o nome mono. Então você vê, tem muita coisa na teologia que aparente contradição que não é, quando a gente entende, consegue minimamente, embora sem fechar todo o quebra-cabeça, óbvio, mas minimamente a gente consiga perceber Deus fora do tempo e espaço e tentar imaginar Deus vendo as coisas fora do tempo e do espaço. Ajuda um pouco a gente nisso. Tem me ajudado muito e eu espero que possa ajudar também a vocês. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum complemento a respeito disso? Espero que tenha sido útil para vocês, sim, que tenha sido claro, né, que eu tenha conseguido compartilhar. E a gente fica mesmo só nesse versículo aí, então, hoje. Eu ia continuar lendo aqui, mas eu acho que eu acabei falando muito das coisas que eu ia ler aqui. Vocês já devem ter lido no livro, mas qualquer coisa vocês